Um shopping lotado, uma noite comum e uma jovem que nunca mais voltou para casa. Décadas se passaram, mas a resposta estava escondida desde o primeiro dia. Este é o caso que provou que o tempo pode esconder a verdade, mas nunca apagar a verdade. Naquela época, 1979, a cidade de Cedar Rapids, em Iowa, parecia viver uma tranquilidade típica de interior. Mas tudo mudaria para sempre na noite de 19 de dezembro, quando uma jovem chamada Michelle Martinko saiu de casa para um evento no shopping local. Era uma noite fria de final de ano, com vitrines iluminadas e pessoas fazendo compras para as festas. Michelle, aos 18 anos, era vista como dedicada, calma e cheia de planos para o futuro. Nada indicava que aquela noite se tornaria o início de um dos casos mais intrigantes da região. Michelle chegou ao shopping por volta do início da noite, estacionou seu carro e entrou normalmente. Testemunhas lembram de tê-la visto caminhando pelas lojas, escolhendo roupas e conversando com conhecidos. Era tudo absolutamente comum. Até que, por volta das 22 horas, ela foi vista pela última vez voltando em direção ao estacionamento. Depois disso, ninguém mais soube o que aconteceu. Quando a madrugada chegou e Michelle não voltou para casa, sua família imediatamente percebeu que havia algo fora do normal. Eles sabiam que ela não desapareceria sem avisar. Na manhã seguinte, as autoridades iniciaram uma busca que rapidamente levou ao estacionamento do shopping. Lá estava o carro de Michelle. A partir daquele momento, começava uma investigação que marcaria gerações. O carro se tornou o primeiro grande ponto de análise. Cada detalhe, cada marca, cada vestígio foi cuidadosamente observado. Especialistas buscaram por qualquer pista que indicasse o que havia ocorrido naquela noite. No entanto, apesar de alguns vestígios importantes terem sido coletados, nada parecia apontar diretamente para um responsável. Não havia pessoas com desentendimentos com Michelle. Não havia conflitos, não havia sinais prévios que indicassem qualquer tipo de risco. Era como se o caso tivesse surgido do nada. Com poucas informações sólidas, os investigadores começaram a conversar com pessoas próximas à jovem. Amigos, colegas de escola, conhecidos e até antigos pretendentes passaram a ser entrevistados. Algumas hipóteses surgiram, mas todas esbarravam na mesma parede. Faltavam provas. Parecia que quem estivesse envolvido havia deixado pouquíssimos rastros. A cada passo dado para frente, a investigação recuava 2. Era um quebra-cabeça com peças faltando. Meses se passaram. A cidade, antes tomada por expectativa e tensão, aos poucos voltou ao ritmo habitual. E o caso de Michelle, sem novos avanços, acabou sendo arquivado. Ele se transformou em um daqueles mistérios que permanecem anos guardados, esperando por uma chance de serem revisitados. Mas para a família Martinko, esse encerramento nunca foi aceito. Eles continuaram pressionando, perguntando, insistindo para que a investigação não fosse esquecida. Foi somente décadas depois que uma luz voltou a surgir. A ciência havia avançado de maneiras que, em 1979, ninguém poderia imaginar. Técnicas modernas de análise genética agora permitiam decodificar informações que antes eram impossíveis de serem compreendidas. E, em 2006, o caso de Michelle Martinko foi oficialmente reaberto. Uma pequena amostra, cuidadosamente preservada desde a noite de 1979, finalmente pôde ser analisada com tecnologia avançada. A equipe conseguiu extrair um perfil genético completo, um feito que seria inimaginável na época do crime. Esse resultado renovou a esperança de encontrar respostas. No entanto, quando o perfil foi comparado aos registros oficiais, nenhum correspondente apareceu. A pessoa responsável nunca havia sido registrada em bancos de dados criminais. Era como tentar encontrar a sombra de alguém que nunca deixou pegadas. Foi então que uma nova ferramenta surgiu: a genealogia genética. Essa técnica permitia comparar perfis genéticos com bancos públicos, usados normalmente para a construção de árvores familiares e pesquisas genealógicas. Investigadores não procurariam diretamente o responsável, mas sim parentes distantes, pessoas conectadas por laços que, no passado, jamais seriam percebidos. Em 2018, especialistas começaram a cruzar dados genéticos, montando árvores e descartando conexões até que uma família específica se destacou. Dentro desse grupo havia um homem que chamava atenção não pelo passado, mas justamente pela vida comum e discreta que levava. Seu nome era Jerry Lynn Burns. A partir dali, a investigação passou a ser silenciosa, observando os hábitos de Burns, seus deslocamentos e sua rotina. Nada parecia fora do normal, mas a genética não mente. Para confirmar qualquer suspeita, as autoridades precisavam de algo mais: uma amostra direta, mesmo que obtida de maneira discreta, de algo descartado por ele. Quando isso aconteceu, o material foi comparado à amostra preservada desde 1979. O resultado não deixou dúvidas. Em dezembro de 2018, quase 40 anos após a morte de Michelle,
Burns foi detido. Ele negou envolvimento, mas as análises genéticas e os detalhes reconstituídos ao longo do tempo formavam um conjunto consistente, o bastante para sustentar a acusação. O julgamento se tornou um marco nos Estados Unidos, pois foi um dos primeiros casos solucionados por meio da genealogia genética, uma técnica que revolucionaria a resolução de casos antigos. Ao final do processo, a verdade finalmente foi revelada. Décadas depois, a família Martinko pôde, enfim, receber respostas que esperavam desde os anos 70. O caso de Michelle se tornou um exemplo de persistência, tecnologia e dedicação. A história mostra que alguns mistérios podem atravessar gerações, mas a verdade, de alguma forma, sempre encontra um caminho para emergir. E mesmo após tantos anos no silêncio, Michelle Martinko finalmente teve sua história reconstruída. E assim, depois de décadas de silêncio, a verdade finalmente encontrou um caminho para vir à tona. Casos como o de Michelle Martinko nos lembram que o tempo pode até esconder respostas, mas a verdade reaparece. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Até o próximo mistério. E lembre-se, o desconhecido está sempre mais perto do que imaginamos. Por isso, cuide-se, observe ao redor e nunca subestime o silêncio da noite.